Bom, o amado Ilídio já começou com perguntas, né? Conforme eu disse que nós não temos um guião assim, padronizado, então o irmão que fizer pergunta, a gente vai lá respondendo assim sucessivamente. A pergunta é esta: o que leva algumas pessoas a acharem que o cristianismo é ocidental? Como ele fez duas perguntas, vou já também colocar a segunda. Essa é a primeira. O que leva algumas pessoas a acharem que o cristianismo é ocidental? E a segunda é por que alguns europeus acham que eles é que trouxeram o cristianismo em África? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Quando você mente e repete isso de forma segura, de forma cativante e de forma a vender alguma coisa, isso se torna verdade, ainda que mentira. Então foi basicamente isso que fizeram. O cristianismo no Ocidente inventaram muita coisa sobre isso, tá? Inclusive montaram heresias em cima do cristianismo. Por exemplo, há uma heresia que foi criada nos Estados Unidos, que foi a heresia do destino manifesto, que eles acreditavam que Deus havia escolhido eles para civilizar o continente africano. Como se precisasse disso, né? Tem isso também. E isso criou-se através de uma fé distorcida, ou seja, através dessa heresia, porque eles diziam que Deus escolheu eles para isso, e não tem respaldo bíblico algum para isso, a levá-los a escravizar africanos. Então, veja, foram mentiras, heresias, que transformaram a mente do europeu e americano, tá? Que eu estou focando aqui nos Estados Unidos, no caso americano, a entrar dessa forma e mudar a história cristã. Houve, durante toda a história, distorções da história. E com o cristianismo não seria diferente. Com o cristianismo não seria diferente. A fé cristã, ela é mais um tema que homens e mulheres distorceram ao seu bel prazer. Distorceram para se tornarem a sua imagem e semelhança. Então, somente a propagação daquilo que aconteceu é que vai destruir essas mentiras. Então, foi isso que levou os europeus a acharem que foi eles que trouxeram o cristianismo. Por quê? Porque eles foram em muitas regiões da Europa, onde lá não tinha a fé cristã, porém, essas regiões africanas, perdão, eu disse Europa, mas é africanas, os europeus foram em regiões africanas, onde não tinha a fé cristã, porém, foi uma pequena parte da África. A África é um continente, não é um país. Então eles achavam que aquelas poucas regiões representavam a África como um todo. E já teve outros europeus que foram no continente africano, como os portugueses, e acharam o cristianismo lá. Porém, eles não falaram nada. Os europeus, os portugueses, chegaram na Etiópia e lá já tinha fé cristã. Quando eles chegaram lá para falar do evangelho, os cristãos etíopes disseram: não, a gente não quer você aqui, não. A gente já conhece a Deus. Pelo contrário, o cristianismo de vocês é que é estranho. Então veja, por quê? Porque quem veio na Etiópia foi o catolicismo. Então eles viam um Jesus branco que para eles não fazia sentido. Para os etíopes. Então veja, essa parte da história não é enfatizada. Por quê? Porque distorceram a história. Distorceram. Eu poderia ficar aqui horas explicando de forma científica como houve essa distorção. Porém, para se simplificar a sua vida, é uma mera distorção da história. Várias pessoas, em vários momentos históricos, e até hoje fazem isso, só que agora com intenções políticas, distorcem a história cristã. Vários grupos
Tanto europeus distorceram a história cristã, árabes também, sim, árabes, muçulmanos durante a história se dedicaram a apagar a história do cristianismo no continente africano. Temos comprovações arqueológicas disso. Foi recentemente, eu digo recente, foi há uns 3 anos. Foi achado, inclusive, está no meu livro, tá? O que eu vou dizer aqui agora, tá bom? No meu livro tem uma seção que é sobre arqueologia cristã africana, né? Os achados arqueológicos, justamente que comprovam quão africano é o cristianismo e quão antigo ele é no continente africano. Um dos achados foi uma igreja do segundo século, que ela foi enterrada pelos árabes com o passar do tempo. Ela foi construída no segundo século, só que aí quando chega no século VI, que é quando a fé muçulmana é criada e é expandida, eles vão no continente africano e tentam a todo custo enterrar essa história. E eles destroem os templos, perseguem os cristãos, as igrejas ficam subterrâneas, porque eles escondem as igrejas justamente para esconder a história. E isso foi se repetindo. Hoje existem intelectuais muçulmanos que propagam que o cristianismo é opressor, é eurocêntrico, é branco. A quem interessa esse discurso? Há uma outra fé, uma fé árabe, que quer conquistar o continente desde o início. Um outro grupo que distorce a história é um grupo político e filosófico. Isso começou com o pan-africanismo no século XX, quando acadêmicos começaram a criar esse discurso de que o cristianismo era eurocêntrico, que ele fazia parte desse eurocentrismo. E isso foi se popularizando. E o mais interessante é que foram homens brancos que falaram isso. O mais poético é que sempre é o homem branco que está querendo ensinar o negro a como ser negro. É muito interessante. Porque aqui no Brasil, irmão Batista, se você disser que você é cristão, eles vão dizer que você está sendo negro errado. Aí eu lhe pergunto, quem é que deveria dizer que você está sendo negro errado? Sendo que você é negro e você é africano. E o branco aqui somos nós, porque nós somos brasileiros. Mas isso existe, uma distorção da história de forma intencional. Então, respondendo à pergunta do irmão, é isso. Essa é a leitura que eu fiz durante os meus estudos. Houve um projeto, tanto político como filosófico, e também teve um projeto de outra religião para apagar a história da fé cristã no continente africano.